Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje vamos iniciar mais uma aula de texto com áudio. E na aula de hoje eu trouxe uma cena para vocês do filme Matrix. É um filme que a gente tem hoje na Netflix e esse é o segundo filme da trilogia original dos filmes, tá bom? Bom, para quem não conhece esse tipo de aula, eu tenho aqui uma cena desse filme, é uma cena de 2 minutos e 5 segundos. Primeiramente, eu vou passar por essa cena com as legendas em inglês, tá? Você vai analisar o que você consegue entender ou não. Logo após, nós vamos fazer o estudo dessa cena. Eu tenho aqui o texto em inglês e também a tradução em português. E além disso, as estruturas um pouco mais complicadas e o vocabulário um pouco mais difícil, menos comum, eu vou estar fazendo outras explicações, tá bom? Então, vamos direto para a prática. Primeiro, eu vou passar a cena aqui de 2 minutos e eu quero que vocês analisem o que vocês conseguem entender, tá bom? Então, vamos lá. Zion, hear me! It is true, what many of you have heard. The machines have gathered an army, and as I speak, that army is drawing nearer to our home. Believe me when I say we have a difficult time ahead of us. But if we are to be prepared for it, we must first shed our fear of it. I stand here before you now, truthfully, unafraid. Why? Because I believe something you do not? No. I stand here without fear because I remember that I am here not because of the path that lies before me, but because of the path that lies behind me. I remember that for 100 years we have fought these machines. I remember that for 100 years they have sent their armies to destroy us. And after a century of war, I remember that which matters most. We are still here! Tonight, let us send a message to that army. Tonight, let us shake this cave. Tonight, let us tremble these halls of earth, steel, and stone. Let us be heard from red tar to black sky. Tonight, let us make them remember. This is Zion, and we are not afraid! Bom, essa foi a cena, tá? Eu quero que vocês analisem quantos por cento vocês conseguiram entender. Foi 10%? Foi 50%? Para quem é avançado já foi 80% ou 90%? Bom, independente do nível que você esteja, você vai conseguir aprender muito na aula de hoje. Então, vamos aqui para o script dessa cena, tá? Então, o Morpheus, que é o nome desse personagem aqui, ele começa dizendo o seguinte: Zion, hear me, ou seja, Zion, ouça-me. It is true what many of you have heard. O que muitos aqui ouviram é verdade. It is true, é verdade. What many of you, o que muitos de vocês have heard, ouviram, tá? The machines have gathered an army. As máquinas reuniram um exército. And as I speak, e neste momento, and as I speak, their army is drawing nearer to our home. E neste momento, esse exército se aproxima do nosso lar, tá? E uma estrutura para ser destacada aqui é esse gather, tá? Gather significa reunir ou juntar. Quando você vai juntar, por exemplo, uma pilha de roupas, você vai juntar certos objetos, beleza? Então, uma frase de exemplo: Can you all gather around? Vocês todos podem se reunir? Então, que é alguém falando para um grupo de pessoas. I've got something to tell you. Eu tenho algo para lhes dizer, tá? Outra frase de exemplo: They were all gathered around the TV.
Eles estavam todos reunidos around the TV, em torno da TV. Então, novamente, um grupo de pessoas se reuniram em torno da televisão. Beleza? Bora pro próximo trecho. Aí aparece na legenda chattering. E aí eu coloquei tagarelando. Só que não é exatamente tagarelando. Esse chattering a gente usa quando tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Que foi o que aconteceu. Todo mundo começou ali a especular, a conversar entre si. E aí fica esse chattering. Beleza? Porque é o ato de todo mundo estar conversando ao mesmo tempo. Continuando. Believe me when I say we have a difficult time ahead of us. Acreditem quando digo que estão para começar tempos difíceis. Então, uma estrutura para se destacar aqui é esse ahead. Ahead é algo que está à frente, adiante, algo que ainda vai começar. Então, uma frase de exemplo, the road ahead was blocked. Então, a rua à frente estava bloqueada. Então, está lá na frente, ainda não chegamos lá. Outra frase de exemplo, this will create problems in the months ahead. Então, isso vai criar problema nos próximos meses, nos meses seguintes. Beleza? Então, mais uma estrutura importante, ahead. Beleza? Continuando, but if we are to be prepared for it, we must first shed our fear of it. Mas, para estarmos preparados, precisamos começar parando de temê-los. Então, fear é medo, tá? Então, a gente precisa parar de temê-los. Continuando. I stand here before you now truthfully unafraid. Então, I stand here, eu estou aqui, before you, diante de você, now, agora, truthfully unafraid, verdadeiramente sem medo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o sentido da palavra before. O sentido mais comum dela é o sentido de antes. Então, por exemplo, he arrived before me. Ele chegou antes de mim. Esse é o sentido mais tradicional e mais comum que a gente vê da palavra before. Só que ele tem um segundo sentido que é bastante usado também, que é diante. Por exemplo, quando a pessoa está diante de outra, quando algo está diante de você. A gente também utiliza essa palavra before. Então, por exemplo, before you is a list of the points we have to discuss. Então, before you, diante de você, is a list of the points, está uma lista de pontos we have to discuss, que temos que discutir. Tá? Então, esses são os dois principais sentidos da palavra before. E outra coisa aqui também é, na continuação da fala, ele fala now truthfully unafraid. E nessa palavra unafraid, eu quero destacar aqui o prefixo un, que é esse un nas palavras. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a palavra afraid. Afraid significa medo. Se eu coloco esse UN na frente, fica unafraid, que significa sem medo. Então, esse UN, basicamente, ele muda o sentido principal da palavra. Outro exemplo, happy. Happy significa feliz. Unhappy, infeliz. Lucky significa sorte. Unlucky, má sorte ou sem sorte. Beleza? Então, o prefixo un sempre vai inverter o sentido principal da palavra. Certinho? Continuando a fala aqui. E aí ele continua falando assim. Why? Por quê? Because I believe something you do not know. Porque eu creio em algo em que vocês não creem? Não. E aqui, só para destacar também, o why e because. Why você usa sempre que é um porquê de pergunta. Então, quando você vai requisitar algo, fazer uma pergunta, você usa o why. Quando você vai responder, dar um motivo para algo, você vai usar o because, tá? Continuando aqui. I stand here without fear, because I remember. Estou aqui without fear. Without significa sem, mas esse sem com S, tá? Então, without fear, sem medo, because I remember, porque eu lembro.
E aí só um detalhe, que agora há pouco nós vimos a palavra fear, aqui como medo, e aqui without fear, sem medo, tá? E nós vemos aqui também o afraid. Então, para você expressar a palavra medo, você pode usar tanto a palavra afraid quanto fear, tá? São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Então, because I remember, porque eu lembro. I remember that I am here not because of the path that lies before me. Eu lembro que estou aqui não por causa do caminho que vou percorrer. But because of the path that lies behind me. Mas por causa do caminho que já percorri. E aqui, destaque para o behind, tá? Behind é uma palavra que significa atrás ou de trás. Então, por exemplo, a small street behind the station. Uma pequena rua atrás da estação. Outra frase de exemplo, the sun disappeared behind the clouds. O sol desapareceu atrás das nuvens. Então, sempre que você for falar atrás ou de trás, você usa a palavra behind. Continuando. I remember that for 100 years we have fought these machines. Então, eu lembro que há cerca de 100 anos lutamos com essas máquinas. Então, para quem não sabe falar a palavra 100, é a, que é o prefixo 1, e 100. Então, 100. Então, for 100 years, tá? Então, por 100 anos, we have fought these machines. Fought é o passado da palavra fight. Então, fight, lutar, fought, lutou ou lutaram. Beleza? Continuando. I remember that for 100 years they have sent these armies to destroy us. Eu lembro que há 100 anos atrás eles mandam exércitos para nos destruir. To destroy us, nos destruir. And after a century of war, e depois de um século de guerra, então a century significa um século. After a century of war, após um ano de guerra, I remember that which matters most. Eu lembro a coisa mais importante. Matter aqui pode ser o sentido de assunto, uma coisa que você está discutindo. Então, which matters most, então é o que importa mais, a coisa mais importante. We are still here. Então, ainda estamos aqui. Ou seja, mesmo depois de 100 anos, essas máquinas tentando destruir Matrix, eles continuam ali vivo, continuam batalhando, tá? E aí ele continua. Tonight, let us send a message to that army. Esta noite, vamos mandar um recado para esse exército. Detalhe para a palavra army, tá? Exército. Tonight, let us shake this cave. Esta noite, vamos sacudir esta caverna. Detalhe para a palavra shake. A palavra shake significa sacudir, agitar ou abalar uma estrutura, tá? Então, frases de exemplo. Shake the bottle well before used. Então, agite a garrafa logo antes de usar. Before use, antes de usar. Esse well before use é tipo assim, logo antes de você usar esse, por exemplo, um iogurte, você agite a garrafa, tá? Outra frase de exemplo. He shook her. Ele a sacudiu, ele sacudiu ela, tá? Violently by the shoulders. Violentamente pelos ombros. Então, um cara pegou a menina ali e sacudiu ela. Nesse sentido, tá? Continuando. Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone. Esta noite, vamos tremer estes salões. A palavra hall significa um salão, uma sala, um espaço ali reservado para uma festa ou um jantar, tá bom? Let us tremble these halls of earth, esses salões feitos de terra, steel, aço, and stone, e pedra, tá? Detalhe para a palavra earth.
Earth, tá? Essa palavra significa terra. E aí você tem dois sentidos, né? A gente tem o primeiro sentido que é o planeta Terra, literalmente. Então, por exemplo, I must be the happiest person on Earth. Então, eu devo ser a pessoa mais feliz da Terra. Nesse sentido, é a Terra do planeta Terra. E repare que eu coloquei aqui com o E maiúsculo, tá? Que é uma palavra própria. Então, I must be the happiest person on Earth. Eu devo ser a pessoa mais feliz da Terra. E o segundo sentido é literalmente a terra que a gente pode tocar, que tem no quintal de casa, nesse sentido, tá? Então, frase de exemplo: I cleaned off the earth, clinging to my boots. Então, I cleaned off the earth, limpei a terra. Clinging significa algo que está agarrado ou grudado, tá? Como nesse sentido aqui, que é a terra que está agarrada na bota de uma pessoa. Clinging to my boots. Então, agarrada nas minhas botas, beleza? Então, preste atenção nesses dois sentidos. Tanto no sentido do planeta Terra e no sentido da Terra, literalmente, que você pode tocar, tá bom? Continuando. Let us be heard from red core to black sky. Então, vamos ser ouvidos do núcleo vermelho até o negro céu. Tonight, esta noite, let us make them remember. Vamos fazer com que elas lembrem. Elas, nesse sentido aqui, são as máquinas que estão tentando destruir Matrix, tá? Então, let us make them remember. Vamos fazer com que elas lembrem. This is Zion, and we are not afraid. Aqui é Zion, e nós não temos medo, beleza? Então, esse foi o script com o texto aqui em inglês e em português. E agora eu vou passar mais uma vez a mesma cena, e aí você vai conseguir comparar a porcentagem que você conseguiu entender antes desse estudo do texto e o que você vai conseguir entender agora, depois desse estudo ter sido feito, tá bom? Então, vamos mais uma vez para a cena do filme. True, what many of you have heard. The machines have gathered an army, and as I speak, that army is drawing nearer to our home. Believe me when I say we have a difficult time ahead of us. But if we are to be prepared for it, we must first shed our fear of it. I stand here before you now, truthfully, unafraid. Why? Because I believe something you do not? No. I stand here without fear because I remember that I am here not because of the path that lies before me, but because of the path that lies behind me. I remember that for 100 years we have fought these machines. I remember that for 100 years they have sent their armies to destroy us. And after a century of war, I remember that which matters most. We are still here! Tonight, let us send a message to that army. Tonight, let us shake this cave. Tonight, let us tremble these halls of earth, steel, and stone. Let us be heard from red tar to black sky. Tonight, let us make them remember. This is Zion, and we are not afraid! Tá aí, essa foi a cena, nós vimos pela segunda vez, e eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a porcentagem que você melhorou. Você conseguiu entender as estruturas? O seu entendimento melhorou nessa segunda vez? Deixa aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo eu também vou deixar este arquivo aqui para vocês poderem baixar, tá bom? Então vai ter o arquivo aqui com o texto em inglês e em português, tá? Todo o script para vocês.
E na segunda página vai ter essas estruturas a mais que eu coloquei no arquivo de notes, tá bom? Então vai ser um arquivo com 2 páginas, onde você vai ter frases extras aí e as explicações que eu dei nessa aula. Se você teve alguma parte que você não entendeu tanto, pode deixar nos comentários, pode mandar uma mensagem. E eu convido vocês a assistir o vídeo novamente, a praticar mais uma vez, ver o vídeo outras vezes, para vocês poderem ficar fera nessas estruturas que foram estudadas na aula de hoje, beleza? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!